Quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Aquele odor característico de hospital que mistura desinfetante com algo que você não consegue identificar, mas que te deixa desconfortável. As luzes fluorescentes acima de mim piscavam de forma irregular, criando um ritmo hipnótico que me fazia questionar se eu estava realmente acordado ou ainda preso em algum sonho estranho. Tentei me mover, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Cada músculo protestava contra qualquer movimento, como se eu tivesse corrido uma maratona enquanto dormia. Foi então que percebi os tubos. Havia tubos por toda parte, no meu braço, no meu nariz, conectados a máquinas que emitiam sons eletrônicos constantes. Bip, bip, bip. O som se tornava mais alto conforme minha consciência retornava completamente. Onde diabos eu estava? E mais importante, como havia chegado ali? Meus olhos percorreram o ambiente branco e estéril. Um quarto de hospital particular pelos móveis e decoração. Na poltrona, ao lado da cama, uma figura familiar dormia em uma posição desconfortável. Helena. Minha esposa estava ali, com o cabelo desarrumado e roupas amarrotadas, como se tivesse passado dias naquele lugar. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Consegui apenas um ruído rouco que foi suficiente para acordá-la. Helena abriu os olhos imediatamente, como se estivesse em estado de alerta constante, e quando me viu acordado, seu rosto se iluminou de uma forma que eu não via há anos. "Carlos!" ela exclamou, levantando-se tão rapidamente que quase tropeçou na própria bolsa. "Você está acordado. Graças a Deus você está acordado." Ela se aproximou da cama e segurou minha mão com uma força que me surpreendeu. Suas mãos estavam geladas e tremiam ligeiramente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia algo em sua expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Alívio, sim, mas havia mais alguma coisa ali. Algo que me incomodava, embora eu não soubesse explicar o quê. "O que aconteceu?" consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro áspero. Helena limpou as lágrimas e se sentou na beira da cama. "Você teve um acidente, amor. Um acidente de carro terrível. Há 3 semanas. Ela pausou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. "Você estava voltando da reunião com o advogado Mendes, lembra? Era uma quinta-feira à noite. Estava chovendo muito. E as imagens começaram a voltar em fragmentos. Chuva no para-brisa. Faróis muito brilhantes vindo em minha direção. O som de freios cantando no asfalto molhado. Depois nada. 3 semanas. A informação não fazia sentido na minha cabeça. Parecia que eu havia cochilado por algumas horas, não semanas inteiras. Eu estive inconsciente por 3 semanas? Em coma, Helena confirmou, sua voz quebrando ligeiramente. Os médicos não sabiam quando você acordaria, ou se acordaria. Ela apertou minha mão mais forte. Eu não saí do seu lado, Carlos. Nem um dia. Olhei para ela com mais atenção. Realmente parecia que havia passado semanas em hospitais. Suas roupas estavam limpas, mas eram as mesmas que ela usava para ocasiões casuais, não suas habituais roupas de trabalho. Ela havia emagrecido um pouco, e havia círculos escuros sob seus olhos. "E o trabalho? Seus clientes?" perguntei. Helena era arquiteta e tinha alguns projetos importantes em andamento quando o que quer que tivesse acontecido comigo aconteceu. "Cancelei tudo", ela respondeu rapidamente. "Transferi os projetos para outros colegas. Você era mais importante." Isso me surpreendeu. Helena sempre foi muito dedicada ao trabalho, às vezes até demais para meu gosto. Nos últimos anos, tínhamos tido algumas discussões sobre como ela priorizava a carreira em detrimento do nosso relacionamento. Ver essa mudança tão drástica em suas prioridades era inesperado. Um médico entrou no quarto naquele momento, interrompendo meus pensamentos. Era um homem de meia idade, com barba bem aparada e óculos sem aro que lhe davam um ar intelectual. "Senhor Montenegro, que bom vê-lo acordado", disse ele, verificando algumas anotações em sua prancheta. "Sou o Dr. Ribeiro, seu neurologista. Como está se sentindo?" "Confuso", admiti, "e com o corpo todo dolorido." "Isso é completamente normal", ele explicou, aproximando-se para examinar meus olhos com uma pequena lanterna. "Você sofreu um traumatismo craniano significativo, além de algumas fraturas nas costelas e no braço esquerdo. O fato de estar consciente e conseguir falar normalmente
É um excelente sinal. Ele continuou com o exame, pedindo para eu mover os dedos das mãos e dos pés, testar meus reflexos e fazer algumas perguntas básicas sobre datas e pessoas. Aparentemente, minha memória de longo prazo estava intacta, embora os eventos imediatamente antes e depois do acidente permanecessem nebulosos. Há quanto tempo posso receber alta? Perguntei. Vamos fazer alguns exames complementares hoje e amanhã, respondeu o Dr. Ribeiro. Se tudo estiver bem, você pode ir para casa no final da semana, mas vai precisar de repouso absoluto por pelo menos mais um mês. Helena se ofereceu imediatamente para cuidar de tudo. Eu já organizei tudo em casa para sua recuperação, amor. Transformei o escritório do primeiro andar em um quarto temporário, para você não precisar subir escadas. E contratei uma fisioterapeuta para vir em casa 3 vezes por semana. Sua eficiência me impressionou. Helena sempre foi organizada, mas isso parecia extremo, como se ela tivesse planejado cada detalhe da minha recuperação antes mesmo de eu acordar. Você pensou em tudo, comentei. Eu tive 3 semanas para pensar, ela respondeu, mas algo em seu tom me fez olhá-la mais atentamente. Havia uma rigidez em sua postura, como se ela estivesse recitando linhas decoradas. O médico saiu após prescrever alguns medicamentos e agendar os exames. Helena permaneceu ao meu lado, falando sobre como havia sido difícil essas semanas, como ela havia rezado para que eu acordasse, como nossa vida seria diferente daqui para frente. Mas eu percebi que ela evitava certos tópicos. Quando perguntei sobre nossa casa de praia em Ubatuba, ela mudou de assunto rapidamente. Não se preocupe com essas coisas agora, Carlos. O importante é você se recuperar. Mas e o seu Joaquim? Ele está cuidando da casa? Está tudo bem, ela disse, mas sua voz tinha uma tensão que eu não conseguia ignorar. Vamos conversar sobre isso quando você estiver melhor. Essa resposta me incomodou. Seu Joaquim era nosso caseiro há mais de 10 anos. Ele morava em uma pequena casa nos fundos da propriedade e cuidava de tudo quando não estávamos lá. Helena sempre gostou dele. Então, por que a hesitação? Nos dias seguintes, enquanto passava pelos exames e procedimentos médicos, comecei a notar outras coisas estranhas. Helena estava sempre presente, mas parecia nervosa quando eu fazia perguntas específicas sobre o que havia acontecido durante minha ausência. Ela falava genericamente sobre cuidar de tudo, mas quando eu pedia detalhes, ela dizia que não queria me preocupar com coisas chatas enquanto eu me recuperava. Na quarta-feira, 2 dias antes da minha alta prevista, Helena trouxe algumas roupas minhas do hospital. Quando vesti a jaqueta que eu usava no dia do acidente, senti algo no bolso interno, uma chave que eu não reconhecia. Era pequena, provavelmente de um armário ou cofre, mas definitivamente não era minha. Helena, chamei mostrando a chave. Isso estava no meu bolso. Você sabe do que é? Ela olhou para a chave por um momento mais longo do que seria natural. Não faço ideia, disse finalmente. Talvez seja do advogado Mendes. Você não disse que foi visitá-lo antes do acidente? Era possível, mas algo na expressão de Helena me disse que ela sabia exatamente do que era aquela chave, e o fato de ela estar mentindo sobre isso me deixou profundamente desconfortável. Naquela noite, depois que Helena foi para casa tomar um banho e trocar de roupa, liguei para o escritório do advogado Mendes. Sua secretária me disse que ele estava em viagem, mas que eu não havia tido reunião marcada com ele na semana do meu acidente. Na verdade, não havia tido contato com o escritório há mais de 2 meses. Por que Helena havia mentido sobre isso? Na sexta-feira, recebi alta do hospital. Helena havia preparado tudo exatamente como prometido. O antigo escritório no térreo havia sido transformado em um quarto confortável, com uma cama hospitalar, uma televisão e tudo o que eu poderia precisar. Ela realmente havia pensado em cada detalhe. Mas conforme os dias passaram em casa, mais coisas começaram a me incomodar. Pequenas mudanças que eu inicialmente atribuía à minha memória confusa, mas que se tornavam mais óbvias com o tempo. O vaso de plantas da sala não estava mais no mesmo lugar. Algumas fotos da família haviam sido reorganizadas, e havia espaços vazios nas estantes onde eu tinha certeza de que havia livros antes. Helena, perguntei um dia, você moveu algumas coisas enquanto eu estava no hospital? Apenas reorganizei um pouco, ela respondeu casualmente. Queria deixar tudo mais limpo e organizado para sua volta. Mas não era só reorganização.
Algumas coisas definitivamente não estavam mais lá. Um relógio antigo que pertencia ao meu pai. Alguns livros raros da minha coleção. Um quadro pequeno, mas valioso, que eu havia comprado em uma viagem à Europa. Quando perguntei especificamente sobre o relógio, Helena ficou defensiva. Você deve estar confundindo as coisas, Carlos. O traumatismo craniano pode afetar a memória de detalhes pequenos. Mas eu tinha certeza sobre o relógio. Ele ficava na mesa do escritório, e eu o consultava todos os dias. Não era o tipo de coisa que você esquece ou confunde. Foi na segunda semana em casa que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Eu estava na varanda tomando o café da manhã e observando os vizinhos quando o Sr. Antônio, que morava na casa ao lado, acenou para mim. Carlos, que bom ver você de pé, meu amigo, gritou ele do quintal dele. Estava preocupado quando vi a mudança. Mudança? Perguntei confuso. Sim, aqueles homens carregando móveis há umas 2 semanas. Pensei que vocês estivessem se mudando definitivamente. Ele pausou, percebendo minha expressão confusa. Você não se lembra? Ah, claro, você estava no hospital. Deve ter sido a Helena organizando. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de móveis? Coisas grandes. Uma mesa, algumas estantes, umas caixas. Pareciam peças antigas, bonitas. Senti um frio na barriga. As peças que estavam faltando na casa não tinham sido apenas movidas de lugar. Elas haviam sido removidas completamente. Mas por quê? E para onde? Naquela tarde, quando Helena voltou do supermercado, decidi confrontá-la diretamente. O Antônio me contou sobre a mudança, disse, observando sua reação cuidadosamente. Helena parou no meio da ação de guardar as compras. Por um momento, sua máscara cuidadosamente construída de esposa devotada vacilou, e eu vi algo diferente em seus olhos. Medo? Culpa? Mudança? Ela repetiu, mas sua voz soava forçada. Ele disse que viu homens carregando móveis daqui. Móveis que eu percebi que estão faltando. Helena suspirou e se sentou à mesa da cozinha. Tudo bem, Carlos. Eu não queria te preocupar enquanto você se recuperava, mas... Ela pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Algumas contas ficaram em atraso enquanto você estava no hospital. Eu precisei vender algumas coisas para cobrir os gastos médicos. Que contas? Nós temos plano de saúde e eu tenho dinheiro guardado. O plano não cobriu tudo. E você sabe como eu sou ruim com finanças, ela disse, evitando meu olhar. Eu não conseguia acessar suas contas sem você acordado. Isso não fazia sentido. Helena tinha procuração para acessar minhas contas em caso de emergência médica. Tínhamos organizado isso anos atrás, especificamente para situações como essa. Por que ela estaria mentindo sobre isso? E as peças que você vendeu, para quem? Um antiquário no centro. Ele deu um bom preço. Quero o contato dele. Talvez eu consiga recomprar algumas coisas. Carlos, por favor, ela disse, sua voz subindo ligeiramente de tom. Não podemos nos dar ao luxo de recomprar coisas agora. Você vai ficar meses sem trabalhar. Mas eu não estava preocupado com dinheiro. Estava preocupado com as mentiras. Cada resposta de Helena levantava mais perguntas, e eu começava a perceber que talvez não conhecesse minha esposa tão bem quanto pensava. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, liguei para a administradora do nosso plano de saúde. Após ser transferido por 3 departamentos diferentes, consegui falar com alguém que podia me dar informações sobre minha internação. O plano havia coberto integralmente todos os custos. Não havia contas em atraso. Não havia gastos extras que justificassem a venda de móveis. Helena havia mentido sobre isso também. Na manhã seguinte, decidi ligar para Ubatuba. Queria falar com seu Joaquim, verificar como estava a nossa casa de praia. Talvez até planejar uma ida lá assim que eu me sentisse melhor para me recuperar. O ar do mar sempre me fazia bem, e depois de tudo o que havia acontecido, parecia o lugar perfeito para colocar a cabeça no lugar. Disquei o número do celular do seu Joaquim, um número que eu sabia de cor há anos. A ligação não completou. Tentei novamente. Nada. Era como se o número não existisse mais. Tentei então ligar para o telefone fixo da casa. O mesmo problema. Número inexistente. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei meu laptop e procurei na internet o telefone da administração do condomínio onde ficava a nossa casa. Quando consegui falar com alguém, a informação que recebi me deixou gelado.
A casa da Rua das Amendoeiras, número 42, repetiu a atendente. Senhor, essa propriedade foi vendida há 2 semanas. Os novos proprietários já se mudaram. Vendida? Como assim vendida? Tem certeza? A propriedade estava no nome de Carlos Montenegro. Um momento, por favor. Pude ouvir o som de digitação. Sim, senhor Montenegro. A venda foi registrada no dia 15 de outubro. Tudo legal, com procuração reconhecida e documentação completa. O dia 15 de outubro. Eu ainda estava em coma. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Helena havia vendido nossa casa de praia enquanto eu estava inconsciente no hospital. Não apenas algumas peças de mobília ou objetos decorativos. A casa inteira. Uma propriedade que valia mais de R$1 milhão. E ela havia mentido sobre isso todas as vezes que eu havia perguntado. Senti-me como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Por 22 anos de casamento, eu havia confiado em Helena completamente. Ela era minha parceira, minha confidente, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. E durante as 3 semanas em que estive mais vulnerável, ela havia me traído da pior forma possível. Mas havia algo ainda pior nessa descoberta. Se Helena foi capaz de forjar uma procuração para vender a casa, o que mais ela era capaz de fazer? Comecei a pensar em todas as mentiras que ela havia contado desde que acordei. A reunião com o advogado Mendes, as contas médicas, os móveis vendidos. E agora isso. Cada mentira era mais elaborada que a anterior, mais calculada. Isso não era o comportamento de alguém que havia agido por desespero ou necessidade. Isso era o comportamento de alguém que havia planejado tudo cuidadosamente. Passei o resto do dia tentando entender a situação completamente. Liguei para meu banco e descobri que minha conta corrente havia sido movimentada várias vezes durante minha internação. Saques em dinheiro, transferências para contas que eu não reconhecia. O valor total chegava a quase R$200 mil. Quando confrontei Helena sobre as movimentações bancárias naquela noite, ela inicialmente negou qualquer conhecimento. Mas quando mostrei os extratos, ela mudou de versão. Eu precisava pagar algumas coisas urgentes, disse ela. Você estava em coma, Carlos. Eu não sabia quando você acordaria ou se acordaria. Precisei tomar algumas decisões difíceis. Que decisões? R$200 mil, Helena. Para que você precisava de R$200 mil? Os médicos particulares, os tratamentos experimentais, a fisioterapia especializada. Suas respostas vinham muito rapidamente, como se estivessem decoradas. Eu queria dar a você o melhor tratamento possível. Mas eu havia verificado. O plano de saúde havia coberto tudo. Não havia tratamentos particulares. Não havia gastos médicos extraordinários. Helena, disse minha voz mais fria do que eu pretendia. Eu sei que nossa casa de praia foi vendida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena me olhou por um longo momento e, pela primeira vez desde que acordei, vi sua verdadeira expressão. Não havia mais lágrimas de alívio ou preocupação carinhosa. Havia cálculo, havia frieza. Como você descobriu? Perguntou finalmente. Isso importa? O que importa é por que você fez isso. E por que mentiu para mim? Helena se levantou da mesa e caminhou até a janela, ficando de costas para mim. Você não entenderia, disse. Então me explique. Ela se virou e a mulher que me olhava não era a Helena que eu conhecia há mais de 2 décadas. Era uma estranha. Nossa vida estava estagnada, Carlos. Você se aposentou cedo, se acomodou. Enquanto isso, eu trabalhava cada vez mais para manter nosso padrão de vida. E você nem percebia. Do que você está falando? Nós sempre dividimos tudo. Dividimos? Ela riu, mas não havia humor naquele som. Você tomava todas as decisões financeiras importantes. Você controlava as contas principais. Eu era apenas sua assistente doméstica bem vestida. Isso não é verdade. E você sabe disso. Não é? Helena se aproximou novamente, mas agora sua postura era agressiva. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu queria fazer com meu próprio dinheiro? Quando foi a última vez que considerou meus sonhos, meus planos? Eu não sabia o que responder. É verdade que eu cuidava das finanças da família, mas sempre pensei que era um acordo mútuo. Helena nunca havia reclamado antes. Se você não estava feliz, deveria ter conversado comigo. Conversado? Ela riu novamente. Carlos, quando você toma uma decisão, não há conversa.
Há apenas a sua decisão. Talvez houvesse algo de verdade no que ela dizia, mas isso não justificava o que ela havia feito. Então você decidiu vender nossa casa às minhas costas? Roubar meu dinheiro enquanto eu estava em coma? Eu não roubei nada, ela disse, sua voz ficando mais alta. Metade de tudo que nós temos é meu por direito. A casa de praia, o dinheiro nas contas, tudo. Mas não era seu direito vender sem minha autorização. Você forjou uma procuração, Helena. Isso é crime. Por um momento ela pareceu desarmada. Como você sabe sobre a procuração? Eu não sou idiota. Uma propriedade não pode ser vendida sem a assinatura do proprietário ou uma procuração válida, e eu certamente não assinei nada antes do acidente. Helena se sentou novamente, mas agora ela parecia diferente. A máscara havia caído completamente. Você quer saber a verdade toda, Carlos? Quero. Eu não fiz isso sozinha. Senti meu estômago se contrair. O que isso significa? Meu irmão me ajudou. Eduardo tem um amigo que trabalha em cartório. Não foi difícil conseguir os documentos necessários. Eduardo, o irmão mais novo de Helena, que sempre me pareceu um pouco inadequado. Ele havia passado por vários empregos ao longo dos anos, sempre com desculpas sobre por que as coisas não davam certo, sempre precisando de ajuda financeira, sempre com algum esquema novo que ia fazê-lo rico. Eduardo esteve envolvido nisso desde o início? Não desde o início, Helena respondeu. Mas quando você teve o acidente, ele disse que era uma oportunidade para eu finalmente ter alguma independência financeira. Uma oportunidade? Eu quase morri, Helena. Eu fiquei 3 semanas em coma, e você viu isso como uma oportunidade? Não foi assim, ela disse, mas sua voz não soava convincente. No começo eu realmente estava desesperada, mas depois, conforme os dias passavam e você não acordava, Eduardo me fez perceber que talvez fosse melhor assim. Melhor assim? Melhor se eu morresse? Não, ela exclamou, mas depois pausou por muito tempo antes de continuar. Talvez. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei. Minha esposa, de 22 anos, havia acabado de admitir que considerou que seria melhor se eu morresse. Onde está o dinheiro agora? Perguntei, minha voz saindo mais calmamente do que eu esperava. Parte está numa conta no nome do Eduardo. Parte eu investi em alguns projetos. A que tipo de projetos? Eduardo tem um negócio novo. Importação de equipamentos eletrônicos. Ele disse que poderíamos triplicar o investimento em 6 meses. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão previsível. Eduardo e seus esquemas de enriquecimento rápido. E Helena havia apostado nosso futuro em mais um deles. Helena, você percebe o que fez? Mesmo que esse negócio do Eduardo funcione, você cometeu vários crimes. Falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude. Ninguém vai descobrir, ela disse, mas não parecia convencida. Eu descobri. Você não vai me denunciar. Você me ama. Olhei para essa mulher que dividia minha cama há mais de 2 décadas, que conhecia todos os meus medos e sonhos, que havia sido minha companheira em todos os momentos importantes da minha vida, e percebi que eu não a conhecia de forma alguma. Você está certa, disse finalmente. Eu te amei, mas a mulher que eu amava nunca teria feito isso. Helena começou a chorar, mas suas lágrimas não me afetaram como antes. Carlos, por favor, podemos resolver isso. Posso devolver o dinheiro. Podemos comprar outra casa de praia. Com que dinheiro? Você disse que investiu tudo nos esquemas do Eduardo. Vamos dar um jeito. Por favor, não destrua nossa família por causa disso. Nossa família? Agora eu ri, mas era um som amargo. Helena, você destruiu nossa família no momento em que decidiu me trair, enquanto eu estava inconsciente lutando pela vida. Naquela noite, Helena dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei acordado até tarde, tentando entender como nossa vida havia chegado a esse ponto, tentando entender os sinais que eu havia perdido ao longo dos anos. Repassei nossas discussões recentes, nossos momentos de distanciamento, as vezes em que Helena parecia irritada com decisões que eu tomava sem consultá-la. Talvez ela tivesse razão sobre algumas coisas. Talvez eu realmente tivesse sido muito controlador em alguns aspectos da nossa vida. Mas isso não justificava traição e crime. Na manhã seguinte, Helena tentou uma abordagem diferente. Ela preparou meu café da manhã favorito
e se sentou ao meu lado com uma expressão suplicante. Carlos, eu sei que cometi erros graves, mas nós podemos superar isso. Casamentos passam por crises e nós sempre conseguimos resolver nossos problemas. Isso não é uma crise, Helena. Isso é uma traição fundamental de tudo em que nossa relação se baseava. Mas eu fiz isso pensando em nós, em nosso futuro. Você fez isso pensando em você e no Eduardo. Ela suspirou profundamente. Tudo bem, talvez eu tenha sido egoísta, mas o dinheiro ainda pode ser nosso. Eduardo disse que o negócio está indo muito bem. Você ainda está falando sobre o dinheiro, disse incrédulo. Helena, você não entende. Não é sobre o dinheiro. É sobre confiança. É sobre você ter desejado que eu morresse. Eu nunca desejei que você morresse, nunca. Você disse que talvez fosse melhor assim. Eu estava confusa, emocional. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu sabia que havia sido exatamente isso que ela quis dizer. E mais importante, eu estava começando a suspeitar que havia mais nessa história do que Helena estava me contando. Naquela tarde, decidi investigar mais profundamente. Liguei para alguns cartórios da região para entender melhor como funcionava o processo de venda com procuração. O que descobri me deixou ainda mais alarmado. A procuração que Helena havia usado não era apenas forjada. Ela havia sido registrada 3 dias antes do meu acidente. Isso significava que Helena já estava planejando me trair antes mesmo de eu ter o acidente. O acidente não havia sido uma oportunidade inesperada. Ele havia sido conveniente. Meu sangue gelou quando essa possibilidade atravessou minha mente. Seria possível que o acidente não tivesse sido realmente um acidente? Comecei a repassar os fragmentos de memória que tinha daquele dia. Eu estava voltando de onde mesmo? Helena havia dito que era de uma reunião com o advogado Mendes, mas eu já havia confirmado que isso era mentira. Então, onde eu estava? Concentrei-me intensamente, tentando forçar as lembranças a voltarem. Havia algo importante que eu estava esquecendo. Algo que Helena não queria que eu lembrasse. E então, como um flash, uma imagem voltou à minha mente. Eu estava em um estacionamento dentro do meu carro, segurando meu telefone. Estava gravando alguma coisa. Uma conversa que acontecia do lado de fora do carro. A chave estranha que eu havia encontrado no bolso da minha jaqueta. Ela não era do advogado Mendes. Era de um cofre de hotel. Um cofre onde eu havia guardado alguma coisa importante. Mas o que era? E onde? Passei o resto da tarde tentando recuperar essas lembranças. Havia um hotel? Qual hotel? E por que eu estava lá? À noite, quando Helena voltou de mais uma de suas saídas misteriosas, decidi tentar uma abordagem diferente. Helena, eu estou tentando lembrar dos detalhes do dia do acidente. Você pode me ajudar? Ela pareceu alerta imediatamente. Os médicos disseram que é normal ter algumas lacunas de memória após um traumatismo craniano. Mas você deve saber onde eu estava antes do acidente. Nós conversamos durante o dia? Não muito. Você saiu de manhã e disse que tinha alguns assuntos para resolver. Que tipo de assuntos? Você não especificou. Mais evasivas, mas desta vez eu percebi algo diferente em sua linguagem corporal. Ela estava não apenas sendo evasiva, ela estava com medo de que eu lembrasse de alguma coisa específica. Helena, havia mais alguém envolvido no acidente? Outros carros? Por que você quer saber disso? Porque estou tentando entender o que aconteceu. Ela hesitou por um longo momento. Havia outro carro, mas o motorista não se feriu. E quem era? Eu não sei. Um estranho. Mas a forma como ela disse estranho me fez suspeitar que não era bem assim. Como você sabe que era um estranho se você não estava lá? A polícia me contou. Posso ver o boletim de ocorrência? Carlos, por que você está obcecado com esses detalhes? O importante é que você está vivo e se recuperando. Mas eu não estava obcecado. Eu estava começando a conectar pontos que formavam um quadro muito mais sinistro do que uma simples traição financeira. Naquela noite, depois que Helena dormiu, saí de casa pela primeira vez desde que havia voltado do hospital. Ainda me sentia fraco, mas a adrenalina da descoberta me deu forças para dirigir até a delegacia onde o acidente havia sido registrado. O delegado de plantão foi simpático, mas não pôde me dar muitas informações sem uma autorização oficial. No entanto, ele confirmou que havia outro veículo envolvido e que o motorista havia prestado depoimento. Posso pelo menos saber o nome do outro motorista?
Perguntei. Ele verificou o sistema. Eduardo Machado Silva. Meu coração quase parou. Eduardo. Foi irmão de Helena. E qual foi a versão dele dos fatos? Segundo o depoimento dele, você perdeu o controle do veículo na chuva e invadiu a pista contrária. Ele tentou desviar, mas houve a colisão lateral. E havia testemunhas? Não. Era uma estrada secundária à noite, chovendo muito. Apenas vocês dois. Saí da delegacia com a cabeça girando. Eduardo não apenas havia ajudado Helena a vender minha casa e roubar meu dinheiro. Ele havia causado o acidente que me colocou em coma. Mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeças. A chave. O que eu havia gravado no dia do acidente? E onde estava essa gravação? Passei os dias seguintes fingindo normalidade enquanto tentava recuperar mais lembranças. Helena parecia mais relaxada, pensando que eu havia desistido de investigar. Mas eu estava apenas me preparando. Foi durante uma sessão de fisioterapia que a memória voltou completamente. A fisioterapeuta estava massageando meu ombro quando mencionou o Hospital São Marcos, onde havia trabalhado antes. São Marcos, era isso. Eu estava no Hotel São Marcos no dia do acidente. Mas por quê? E então tudo voltou de uma vez. Eu havia recebido uma ligação anônima 3 dias antes do acidente. Uma voz de homem me disse para ir ao Hotel São Marcos se eu quisesse descobrir algo importante sobre minha esposa. Disse que ela estava planejando algo contra mim e que eu precisava saber a verdade. Inicialmente pensei que fosse algum tipo de golpe ou chantageirão, mas algo na voz do homem me convenceu de que era sério. Ele sabia detalhes sobre nossa vida que um estranho não saberia. Então fui ao hotel, aluguei um quarto e esperei. E Helena apareceu, com Eduardo, e um terceiro homem que eu não conhecia. Eles se encontraram no bar do hotel, pensando que estavam seguros. Mas eu estava no meu carro no estacionamento, com a janela aberta, gravando tudo com meu telefone. E o que ouvi foi ainda pior do que eu poderia imaginar. Eduardo falava sobre como seria fácil causar um acidente que parecesse natural. O terceiro homem, que aparentemente era seu contato no cartório, explicava como os documentos falsificados estariam prontos assim que eu estivesse fora de cena. E Helena? Helena discutia quanto dinheiro ela precisaria para começar uma nova vida. Longe de mim. Eles não apenas planejaram me roubar. Eles planejaram me matar. A gravação estava no cofre do hotel. Eu havia pagado por uma semana de hospedagem e deixado meu telefone lá como segurança, caso algo acontecesse comigo. Agora eu sabia por que Helena estava tão nervosa quando eu fazia perguntas sobre o dia do acidente. Ela sabia que eu poderia lembrar do que havia descoberto. No dia seguinte, voltei ao Hotel São Marcos. A chave ainda funcionava. No cofre, encontrei meu telefone antigo com a gravação intacta. 1h20 de conspiração detalhada para cometer assassinato e fraude. Ouvi a gravação inteira mais uma vez, só para ter certeza. Não havia dúvidas. Helena, Eduardo e o falsário haviam planejado tudo meticulosamente. O acidente deveria ter me matado, deixando Helena como viúva herdeira de tudo. Quando isso falhou, e eu apenas fiquei em coma, eles seguiram com o plano de roubar tudo o que pudessem antes que eu acordasse. A parte mais chocante era ouvir Helena falando sobre nossa vida juntos, como se eu fosse apenas um obstáculo para sua felicidade. 22 anos de casamento reduzidos a uma inconveniência financeira. Mas havia uma coisa que eles não esperavam. Eu ainda estava vivo. E agora, eu tinha provas de tudo. Durante o caminho de volta para casa, tomei uma decisão. Eu não iria apenas à polícia. Eu ia dar a Helena e Eduardo uma chance de se enforcarem completamente. Cheguei em casa com a expressão mais neutra que consegui manter. Helena estava na cozinha, preparando o jantar, agindo como a esposa cuidadosa que ela nunca realmente havia sido. Como foi a fisioterapia? Perguntou, sem olhar para mim. Muito boa. Acho que estou recuperando as forças mais rapidamente do que esperávamos. Que ótimo! Logo você poderá voltar às suas atividades normais. Na verdade, estava pensando em fazer uma viagem, talvez para a casa de praia, tomar um ar do mar. Vi Helena endurecer ligeiramente. Carlos, lembra que nós vendemos a casa? Ah, é verdade, esqueci. Fiz uma pausa proposital. Mas podemos alugar alguma coisa, ou talvez comprar uma nova propriedade. Afinal, com os investimentos que você fez com Eduardo, devemos ter dinheiro suficiente, não é?
Desta vez ela me olhou diretamente. Havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Suspeita? Medo? Sobre isso, Carlos, talvez seja melhor conversarmos seriamente sobre nossa situação financeira. Claro. Por que não chamamos o Eduardo também, já que ele está administrando nosso dinheiro? Não acho que seja necessário. Eu acho que é. Minha voz tinha um tom mais firme agora. Na verdade, insisto. Helena me estudou por um longo momento. Tudo bem, vou ligar para ele. Eduardo chegou uma hora depois. Ele estava nervoso, suando mais do que o clima quente justificaria. Evitava meu olhar direto e suas respostas às minhas perguntas eram evasivas. Eduardo, minha esposa me disse que você está cuidando de alguns investimentos para nós. Isso é verdade, ele respondeu, limpando o suor da testa. Como está indo? Muito bem mesmo. Ótimo. Quando posso esperar ver alguns retornos? Eduardo olhou para Helena, claramente pedindo ajuda. Em breve, muito em breve. Que tipo de negócio é exatamente? Importação. Equipamentos eletrônicos da China. Interessante. E você já tem experiência com importação? Tenho, sim. Bastante experiência. Mas eu sabia que era mentira. Eduardo nunca havia trabalhado com importação. Ele estava claramente inventando enquanto falava. E onde está o dinheiro agora? Em que banco? Está aplicado. Em fundos de investimento. Quais fundos? Eduardo estava ficando cada vez mais nervoso. Helena percebeu e decidiu intervir. Carlos, por que todas essas perguntas? Você não confia em nós? Era a pergunta perfeita. Na verdade, Helena, não. Não confio. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo parecia pronto para sair correndo. Helena, por outro lado, parecia estar calculando suas próximas palavras cuidadosamente. O que isso significa? Perguntou finalmente. Significa que eu sei de tudo. Sabe de quê? Do Hotel São Marcos, da reunião de vocês três, dos planos para me matar. Eduardo ficou branco como papel. Helena, surpreendentemente, manteve a compostura. Do que você está falando, Carlos? Peguei meu telefone do bolso e coloquei sobre a mesa. Estou falando desta gravação. Apertei o play, e as vozes deles preencheram a sala. Helena falando sobre quanto dinheiro ela precisaria para começar uma nova vida. Eduardo discutindo os detalhes do acidente que ele causaria. O falsário explicando como os documentos seriam preparados. Eduardo levantou-se imediatamente. Eu tenho que ir. Sente-se, disse, minha voz agora completamente fria. Nós ainda não terminamos de conversar. Carlos, eu posso explicar, Helena começou. Não precisa, a gravação explica tudo. Você não entende, as coisas foram saindo do controle. Nunca foi para ser assim. Ah, não? Então como era para ser? Vocês matarem meu e roubar meu dinheiro de forma mais elegante? Eduardo tentou falar. Carlos, escuta, foi tudo ideia da Helena. Eu só... Cala a boca, Eduardo. Helena o cortou rispidamente. Então se virou para mim. Tudo bem, Carlos, você descobriu. E agora? O que você pretende fazer? O que qualquer pessoa racional faria? Chamar a polícia e destruir nossa família? Nossa família. Ri amargamente. Helena, vocês tentaram me assassinar. Não existe mais família. Mas você está vivo, ela disse como se isso fizesse diferença. No final das contas, ninguém se machucou realmente. Ninguém se machucou? Minha voz subiu de tom. Eu passei 3 semanas em coma. Quebrei costelas, fraturei o braço, tive traumatismo craniano. E você roubou R$1 milhão da venda da nossa casa. Metade daquela casa era minha, mas não era seu direito vendê-la sem minha autorização. E definitivamente não era seu direito tentar me matar para ficar com ela. Eduardo estava balançando na cadeira, claramente em pânico. Helena, você disse que ele nunca descobriria. Você disse que a memória dele estava prejudicada. E está, Helena respondeu, me olhando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Havia frieza ali, mas também havia algo mais perigoso. Quem vai acreditar na palavra de um homem que sofreu traumatismo craniano contra a palavra de uma esposa dedicada? As pessoas vão acreditar na gravação. Que gravação? Você tem certeza de que ela ainda existe? Algo no tom dela me alarmou. Peguei o telefone rapidamente e tentei acessar o arquivo. Estava corrompido. O áudio não tocava mais. O que vocês fizeram? Eduardo finalmente encontrou sua voz. Helena disse que você poderia ter gravado alguma coisa.
Nós contratamos alguém para hackear seu telefone à distância e corromper qualquer arquivo suspeito. Senti meu estômago afundar. A única prova sólida que eu tinha havia sido destruída. Mas eu ainda sei a verdade, disse, tentando manter a compostura. E posso contar para a polícia. Contar o quê? Que você acha que sua esposa tentou te matar? Helena riu. Carlos, você foi vítima de um acidente de trânsito em uma noite chuvosa. Acontece todos os dias. E quanto ao dinheiro, bem, eu sou sua esposa. Tenho direito legal à metade de tudo que possuímos. Ela estava certa, e nós três sabíamos disso. Sem a gravação, eu não tinha provas de nada. Era minha palavra contra a deles. Além disso, Helena continuou, quem você acha que as pessoas vão considerar mais confiável? Uma arquiteta respeitada que dedicou 3 semanas da vida cuidando do marido em coma, ou um homem com traumatismo craniano que está fazendo acusações paranoicas? Eu sabia que ela tinha razão. Na ausência de provas concretas, eu pareceria exatamente como ela estava me descrevendo. Um homem confuso tentando culpar outros por sua própria desgraça. Então é isso? Perguntei. Vocês tentam me matar, roubam meu dinheiro e saem impunes? Ninguém tentou matar ninguém, Eduardo disse rapidamente. O acidente foi real. Eu perdi o controle do meu carro na chuva. Depois que vocês planejaram exatamente quando e onde isso aconteceria. Você não pode provar isso. Ele estava certo. Eu não podia provar nada. Helena se levantou. Carlos, você tem 2 opções. Pode continuar fazendo acusações infundadas e tornando este processo de recuperação ainda mais difícil para todos nós. Ou pode aceitar o que aconteceu e tentarmos seguir em frente. Seguir em frente? Você está sugerindo que continuemos casados depois de tudo isso? Estou sugerindo que sejamos práticos. Nós 2 sabemos o que realmente aconteceu, mas ninguém mais precisa saber. Podemos fazer acordos financeiros justos e manter as aparências até decidirmos nosso futuro definitivamente. E se eu não aceitar? Helena sorriu, mas não havia calor naquela expressão. Então você passará o resto da vida sendo visto como um homem instável que acusa a própria esposa de tentativa de assassinato. Sua reputação será destruída. Seus amigos se afastarão. E no final você ficará sozinho e sem nada para mostrar por isso. Eduardo assentiu vigorosamente. Helena está certa, Carlos. É melhor para todos se fizermos um acordo amigável. Olhei para essas 2 pessoas que haviam conspirado para me matar, que haviam roubado meu dinheiro, que haviam mentido para mim por semanas, e percebi que eles estavam certos sobre uma coisa. Sem provas, eu não tinha poder nenhum, mas eles haviam cometido um erro crucial que mudaria tudo. Tudo bem, disse finalmente. Vamos fazer um acordo. Helena pareceu surpresa, mas aliviada. Sério? Sério. Mas eu tenho algumas condições. Que condições? Primeiro, quero todo o dinheiro que restou dos investimentos do Eduardo devolvido para minha conta. Eduardo abriu a boca para protestar, mas Helena o silenciou com um olhar. Segundo, quero uma compensação pela venda da casa de praia. Se vocês conseguiram 1 milhão por ela, quero 500 mil depositados na minha conta. Carlos, isso é quase todo o dinheiro, Helena protestou. É o preço da minha descrição. E terceiro, vocês 2 vão assinar confissões detalhadas de tudo que fizeram. Nem pensar, Eduardo disse imediatamente. Então deixem-me reformular. Vocês vão assinar as confissões, ou eu vou à polícia de qualquer forma. Mesmo sem provas, vou fazer o máximo de barulho possível. Vou contratar um investigador particular. Vou tornar a vida de vocês um inferno até conseguir provar o que sei que é verdade. Helena me estudou por um longo momento. Se assinarmos essas confissões, então elas ficam guardadas em um local seguro e ninguém nunca as verá, a menos que vocês tentem me prejudicar de alguma forma no futuro. Era um blefe arriscado. Eu não tinha recursos para contratar investigadores ou lutar uma batalha legal prolongada. Mas eles não sabiam disso. Preciso pensar, Helena disse. Vocês têm até amanhã de manhã. Eduardo e Helena se olharam. Havia comunicação silenciosa entre eles, o tipo que vem de anos planejando coisas nas minhas costas. Tudo bem, Helena disse finalmente, mas as confissões ficam com você, e você nunca pode usá-las, a menos que nós violemos o acordo primeiro. Concordo. Eduardo ainda parecia hesitante. Helena, você tem certeza sobre isso? É melhor do que a alternativa, ela respondeu.
No dia seguinte, eles trouxeram as confissões manuscritas e assinadas. Helena havia detalhado como planejou minha morte para herdar meu dinheiro. Eduardo confessou ter causado o acidente intencionalmente. Ambos admitiram a fraude dos documentos e o roubo do dinheiro. Quando li as confissões, percebi que havia conseguido algo que não esperava. Não apenas admissões de culpa, mas detalhes suficientes para que um promotor pudesse construir um caso sólido, caso eu decidisse usá-las no futuro. Mas o que eles não sabiam era que eu não estava planejando apenas guardar as confissões como segurança. Veja, há uma coisa sobre traumatismo craniano que as pessoas não entendem completamente. Às vezes, você perde a memória de curto prazo, mas sua memória de longo prazo pode se tornar mais aguçada. Detalhes que você havia esquecido podem voltar com clareza cristalina. E eu havia lembrado de algo importante. Algo que havia acontecido no dia da gravação no hotel, depois que parei de gravar. Eu havia ligado para um número que encontrei na agenda do meu telefone. O número de um jornalista investigativo que havia escrito sobre fraudes financeiras. Deixei uma mensagem na secretária eletrônica dele, explicando brevemente a situação e dizendo que ligaria novamente com detalhes. Nunca tive a chance de ligar novamente por causa do acidente, mas a mensagem havia ficado registrada. Liguei para o jornalista na semana seguinte, Marcos Teixeira, do jornal Estado de São Paulo. Ele lembrava da minha mensagem e estava interessado na história. Encontrei com ele em um café no centro da cidade, levando cópias das confissões assinadas. Isso é extraordinário, ele disse depois de ler tudo. Você tem certeza de que quer tornar isso público? Tenho. Você entende que isso vai destruir completamente a vida deles? Eles tentaram destruir a minha. E sua própria vida também vai mudar drasticamente. Este tipo de exposição na mídia, eu entendo. Mas algumas coisas são mais importantes que privacidade. Marcos assentiu lentamente. Vou precisar verificar alguns fatos, falar com fontes independentes, mas se tudo se confirmar, esta história vai para a primeira página. 2 semanas depois, a manchete ocupava toda a capa do jornal. Esposa planeja assassinato do marido para roubar herança. Confissões revelam conspiração familiar. A história se espalhou rapidamente. Outros jornais pegaram a notícia. Apareci em 2 programas de televisão para contar minha versão dos fatos. As redes sociais explodiram com comentários e teorias. Helena perdeu sua licença profissional. Eduardo foi preso por tentativa de homicídio e fraude. O falsário que os ajudou também foi indiciado. Minha vida mudou completamente como Marcos havia previsto. Amigos que pensavam conhecer Helena ficaram chocados. Alguns me apoiaram completamente. Outros se afastaram, incapazes de lidar com a intensidade da situação. Mas pela primeira vez em anos eu me sentia livre. 6 meses depois comprei uma nova casa de praia, menor que a anterior, mas com uma vista melhor do mar. Contratei um novo caseiro, um senhor chamado José, que fazia questão de me ligar toda semana para relatar como estava tudo. Helena foi condenada a 5 anos de prisão por conspiração e fraude. Eduardo pegou 8 anos por tentativa de homicídio. Consegui recuperar a maior parte do dinheiro através da ação civil. Mas o mais importante não foi a justiça ou o dinheiro recuperado. Foi descobrir quem eu realmente era, quando todas as ilusões foram removidas. Durante 22 anos de casamento, eu havia me definido em grande parte através da minha relação com Helena. Era o marido da Helena, o provedor da Helena, o companheiro da Helena. Quando descobri que Helena nunca havia me amado realmente, que eu era apenas uma fonte de segurança financeira para ela, tive que aprender quem eu era por conta própria. E descobri que gostava dessa pessoa. Aprendi a cozinhar pratos que Helena nunca havia permitido porque sujavam muito a cozinha. Comecei a frequentar aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas que ela considerava perda de tempo. Fiz novos amigos que me conheceram apenas como Carlos, não como o marido de alguém. 1 ano depois do julgamento, recebi uma carta de Helena na prisão. Ela pedia desculpas e dizia que havia percebido o erro que tinha cometido. Dizia que me amava e que esperava que pudéssemos conversar quando ela saísse. Joguei a carta no lixo sem terminar de ler, porque eu finalmente havia entendido algo fundamental sobre relacionamentos. Amor verdadeiro não é apenas sobre os bons momentos.
É sobre como uma pessoa age quando pensa que você não está olhando. É sobre lealdade quando ela é difícil, não apenas quando é conveniente. Helena havia tido 22 anos para mostrar quem realmente era. E no momento em que mais precisei dela, quando estava mais vulnerável, ela me traiu da forma mais profunda possível. Isso me ensinou que, às vezes, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é também a melhor. Perder Helena foi devastador. Descobrir sua traição me quebrou de formas que eu não sabia serem possíveis, mas também me libertou de uma vida que era baseada em mentiras. Hoje, 2 anos depois, quando acordo na minha nova casa de praia e ouço o som das ondas batendo na areia, sou grato por ter sobrevivido ao acidente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sou grato por ter descoberto a verdade, mesmo que ela tenha sido dolorosa. E sou grato por ter aprendido que, às vezes, você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Porque, no final das contas, a única pessoa com quem você pode contar completamente é você mesmo. E se você não gostar dessa pessoa, então você tem trabalho a fazer. Eu gosto de quem me tornei depois que as mentiras foram removidas. Gosto da minha honestidade, da minha força, da minha capacidade de perdoar sem esquecer. E quando olho para o mar todas as manhãs, lembro-me de que sobreviver à traição de alguém que você ama é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode enfrentar, mas é também uma das mais libertadoras. Porque quando você descobre que pode sobreviver ao pior que a vida tem para oferecer, você percebe que pode sobreviver a qualquer coisa. E essa é uma forma de liberdade que nenhum dinheiro pode comprar.